Oi, pessoal, agora sim, boa noite. Agora estão me vendo e me ouvindo? Tem um atrasinho entre o que eu falo até vocês receberem, eu acredito, porque eu demoro um pouco para ver a resposta de vocês, mas a gente vai conseguindo conversar normalmente, tá? A maioria dos que estão assistindo eu já conheço, sei que estão na aflição do edital do mapa, mas a equipe Convet está trabalhando incansavelmente, tá? Para organizar toda a parte dos materiais, os ciclos, então vai dar tudo certo, pessoal. E quem é novo, então, prazer, meu nome é Mariana Boing, sou professora da equipe Convet. Essa aula de hoje é voltada para a parte de residências, que é uma novidade do Convet. Então, a gente já quer dar umas boas-vindas para vocês que têm interesse por essa parte. E quem está com a gente na parte dos treinamentos, concursos também, espero que gostem bastante da aula. Quem ainda não é aluno, só para vocês entenderem um pouquinho, né? O Convet, ele trabalha com a parte de cursos, estudo para concurso também, treinamentos, pós-graduações e agora residências Convet. Tá? E podem ter certeza que na parte de residência também vai ter toda a qualidade que vocês já conhecem do Convet. Ok? Enquanto mais alguns alunos vão entrando, só me contem aí quem gosta de epidemiologia e quem não gosta. Que é uma matéria que normalmente está muito nos extremos, né? O amor de uns e ódio de outros. Só me contem aí o que vocês acham dessa matéria epidemiologia. A Vanessa não gosta. Daniela gosta. O que na maioria das vezes faz alguns alunos, ou a maioria dos alunos, não gostar muito de epidemiologia, porque tem bastante conceitos, bastante informação que muitas vezes a gente tem que meio que decorar. Isso acaba deixando a epidemiologia um pouco mais cansativo do que outras disciplinas. Mas a ideia é trazer hoje aqui algumas informações. É uma aula, assim, então eu tentei trazer um resumo de alguns pontos mais importantes. Mas se for, claro, para a gente falar tudo sobre epidemiologia, a gente fica aqui uma semana falando e acaba não falando tudo. Mas eu tentei trazer alguns tópicos importantes para vocês. E qualquer coisa vocês podem ir perguntando no chat também. Aqui a imagem tinha travado, mas agora acho que tá ok. Vamos começar, então? Já é 8h17, 20h17. Então, acredito que a maioria já conseguiu entrar. Até me surpreendi das pessoas que responderam, então tem mais pessoas que gostam da epidemiologia do que pessoas que não gostam. Normalmente, quem não gosta muito não responde no chat, né? Então, deve ter mais alguns aí que não gostam, né? Vamos iniciar então, pessoal. Epidemiologia. Então, o que é epidemiologia? É o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas, tá? Mas, claro, isso também envolve várias doenças também em animais. É que esse conceito é da Associação Internacional de Epidemiologia. Mas a epidemiologia a gente usa tanto para medicina humana quanto para medicina animal. Então, e por que é tão importante a gente estudar a epidemiologia? Porque a gente vai acabar avaliando toda a história daquela doença, como que ela surgiu, como ela se desenvolve, como ela acaba afetando aquela população. Então, por isso que epidemiologia ela é muito importante. Porque se eu estou estudando alguma doença, eu vou entrar na parte epidemiológica daquela doença. Se eu estou estudando algum surto que ocorreu tanto em humanos quanto em animais, eu vou estar avaliando a parte epidemiológica também. Normalmente, quando a gente está estudando alguma doença,
A gente vai estar ali na parte do agente, depois a parte de epidemiologia, depois a gente vai para sinais clínicos. Então, normalmente vai ter sempre um tópico ali de epidemiologia. Por quê? Ela vai estar avaliando de onde essa doença está surgindo, como ela vai se desenvolver. Então, tudo a gente vai estudar nessa parte de epidemiologia quando a gente está falando em transmissão das doenças, tá? É uma disciplina muito importante. Quem aí estuda para concurso sabe que é uma das matérias mais cobradas. Na parte de residências também a gente tem muito essa parte de epidemiologia, tá? Então, por isso que foi um dos temas escolhidos. A gente vai ter mais algumas aulas com outros professores também, com alguns assuntos, com assuntos diversos ainda que vão ser divulgados para vocês. Mas sempre pensando em assuntos que são importantes para o geral de quem está pensando em residências, em outros concursos, como prefeitura, estaduais, até mapa também, tá? A gente sabe que esse edital do mapa não veio bem como a gente imaginava, mas é bem importante também. Alguns conceitos importantes dentro de epidemiologia. Então, a gente tem aqui doença, agravo e evento, que muitas vezes ocorre uma certa confusão entre os conceitos. Então, o que é doença? Significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos, neste caso, humanos ou animais, tá? Então, tem um dano para aquele paciente, tá? Isso é a doença, independente da origem ou da fonte. Mas se apresentou algum dano para o estado desse paciente, a gente vai chamar de doença. E agravo, então, significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesão auto ou hetero infligidas. Tá? Então, vai ser algum dano que pode ser para a integridade física, mental ou até mesmo social. E evento é uma manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para causar doença. Tá? Então, a gente tem esses três conceitos aqui. Dentro da epidemiologia, a gente trabalha muito com a parte de conceitos. Vocês vão ouvir falar muito de letalidade, mortalidade, infectividade. São vários conceitos que são importantes dentro de cada doença, tá? O que vocês ouvem falar muito, que a letalidade vai estar relacionado com o número de casos letais para aquela população. Então, podemos contar, para a gente avaliar a letalidade de brucelose, por exemplo, eu vou pegar os que foram caracterizados como positivos e dentre os positivos eu vou avaliar quantos que foram a óbito para a gente conseguir a taxa de letalidade, tá? Quão letal é aquela doença, quão fatal é aquela doença. Assim a gente acaba avaliando letalidade, que é um outro conceito muito importante dentro de epidemiologia também. Então, conforme eu falei, a gente não vai conseguir falar todos aqui hoje, é mais um resumo dessa parte de epidemiologia, mas o Convet sempre tem esses materiais bem completos, tá? Hospedeiro, então agora ainda em conceitos, mas já entrando na parte da cadeia epidemiológica, o que é um hospedeiro? No geral, a gente pensa, é alguém ou um animal que consegue hospedar alguma coisa. Então, o conceito é uma pessoa ou animal vivo, incluindo as aves e os artrópodes, que, em circunstâncias naturais, permite a subsistência e o alojamento de um agente infeccioso. Então, é aquele ser que vai conseguir hospedar um agente infeccioso, ele vai ser o hospedeiro, tá?
A cadeia epidemiológica é uma sequência contínua da interação entre agente, hospedeiro e meio. O agente vai ser aquele causador da doença. O hospedeiro vai ser o que vai hospedar esse agente, certo? E o meio é o meio ambiente em que aquele animal ou aquele ser humano está vivendo, que vai interferir e muito na ocorrência ou não da doença, tá? Então, interfere muito. Nessa parte do meio, muitas vezes pode fazer com que uma doença se agrave muito mais, tá? Nem sempre somente a ocorrência da doença ele vai estar interferindo na ocorrência ou não, mas também no agravo ou não daquela doença. Então, a cadeia epidemiológica, a gente tem essa sequência aqui de envolvidos. Então, o primeiro que a gente vai estar pensando na cadeia epidemiológica é o agente causal específico, que vai ser aquele causador da doença em questão. Nessa parte do agente, a gente tem que sempre pensar que ele vai estar presente para a ocorrência da doença. Ele precisa estar ali para que a doença ocorra. É o agente causal. Então, ele vai ser o quê? Uma causa necessária, porém não suficiente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em casos de tuberculose agora, o micobactério, ele é uma causa necessária, porque eu não vou ter a tuberculose sem ter o micobactério, certo? Mas quando eu falo que não é suficiente, por que eu estou dizendo que ele não é suficiente? Porque para a ocorrência da doença eu preciso de vários fatores. Então, vai estar envolvendo a parte da imunidade, a parte do ambiente, o sistema de criação, se tem alguma doença concomitante ou não. Então, eu vou ter vários outros fatores que vão estar relacionados, mas ela é necessária. Se eu tenho um mau alojamento, um mau sistema de criação, mas eu não tenho micobactério, eu não vou ter a tuberculose. Então, por isso que é uma causa necessária, tá? E esse agente causal, ele pode ser biológico e não biológico. A gente tem vários exemplos de agentes que são biológicos e não biológicos. Aqui eu trouxe alguns biológicos para vocês. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Para mim aqui deu uma travada só para ter certeza. Ah, tá, agora aqui apareceu. Se der algum problema, vocês podem ir avisando aqui no chat, tá, pessoal? Deixa eu só ver se... Tinha travado para vocês também? Ficou alguma parte que vocês não conseguiram acompanhar? Ou eu posso continuar? Pessoal, troquei de internet aqui. Eu acredito que agora vai melhorar, tá? Só me confirmem se agora vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem, que aí eu continuo. Ah, beleza. Era só... Ok. Então, vamos lá. Pessoal, então só recapitulando aqui. O agente causal, ele vai ser
o que vai causar a doença, ele é necessário para que ocorra a doença. Ele pode ser um agente biológico e não biológico. De agentes biológicos, nós temos vários exemplos aqui, tá? Então, temos fungos, protozoários, bactérias, vírus, entre outros, tá? São agentes biológicos que podem ser aquele número 1 ali da cadeia epidemiológica, que é esse, tá? Agente causal específico. Por que específico? Ele é necessário para ocasionar a doença. E também temos os não biológicos, que podem ser divididos em químicos e físicos. Entre os químicos, temos pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos industriais e físicos, força mecânica, calor, luz, radiações, ruídos. Então, temos essa divisão entre os agentes que podem estar ocasionando uma doença em específico. E depois do agente, na cadeia epidemiológica vem o reservatório. Por quê? O agente epidemiológico ele vai estar em algum lugar. Esse lugar vai ser o reservatório. Pode ser a água, pode ser algum tipo de alimento, enfim, vai ser onde esse agente causal vai permanecer, tá? E depois que ele vai estar nesse lugar, podemos dizer que a casa desse agente causal, ele vai precisar ir para um hospedeiro, tá? Ele vai precisar ir para um hospedeiro. Esse hospedeiro vai receber esse agente, tá? Vai receber esse agente para que ocorra a doença. Então, a saída desse reservatório vai ser através de uma porta de saída do agente, tá? Aqui eu até comentei de água, alimentos, né? Mas vamos pensar no reservatório como um outro animal, tá? Esse reservatório seria um outro animal que vai ter uma porta de saída para esse agente. Esse agente, então vamos pensar lá no Mycobacterium. O Mycobacterium vai estar no reservatório e vai sair para um novo através da porta de saída do agente. O Mycobacterium, qual que seria a porta de saída? Pensando em um animal, qual que vai ser a porta de saída desse Mycobacterium para o meio ambiente, para o meio externo? Mycobacterium, pessoal, pensando que ele causa tuberculose e a tuberculose vai afetar principalmente o pulmão. Então, qual seria a principal porta de saída do Mycobacterium? Vamos participar, pessoal. Quem aí já estudou sobre tuberculose? Vias respiratórias, isso mesmo. Então, a gente pode contar que a porta de saída desse agente vai ser a via respiratória. O modo de transmissão. Normalmente, a tuberculose vai ser transmitida para um novo animal através de secreções, gotículas. Então, esse modo de transmissão vai ser como esse agente, como o Mycobacterium, vai sair, né, desse hospedeiro do reservatório, como que ele vai sair de lá e vai conseguir chegar no novo hospedeiro. Então, vai ser esse caminho de um hospedeiro para o outro. Isso vai ser esse modo de transmissão do agente. Como que ele vai estar passando para o novo hospedeiro, tá? De uma forma mais grosseira de se dizer, vai ser esse caminho, tá? Então, eu tenho um reservatório. Esse agente ele vai sair do reservatório através de uma porta de saída e vai ter esse caminho até chegar no novo hospedeiro. E como que ele vai entrar no novo hospedeiro? Através da porta de entrada, tá? Então, essa porta de entrada pode ser através da alimentação, né? Através da cavidade oral, pode ser através da cavidade nasal. Então, depende muito de cada tipo de agente, mas vai ser como ele vai conseguir entrar nesse novo hospedeiro. Mas beleza, ele entrou no novo hospedeiro. Vai ocasionar a doença? Nem sempre. Vai depender da suscetibilidade do hospedeiro.
Então, para a gente entender a cadeia epidemiológica, a gente tem que sempre pensar nessa imagenzinha. Eu tenho o agente causador, ele vai estar parado em algum lugar, que eu vou chamar de reservatório, ele vai sair pela porta de saída, vai ser transmitido para o novo hospedeiro, no novo hospedeiro ele vai entrar pela porta de entrada, só que para causar a doença vai depender da suscetibilidade do hospedeiro, tá? Então, essa é a cadeia epidemiológica. E, pessoal, vocês precisam saber, tá? Esse é um ponto muito importante, um ponto-chave dentro da epidemiologia. Com relação aos estudos epidemiológicos, é um outro tema que eu trouxe aqui para vocês. Conforme eu falei antes, é para tentar ter uma visão mais abrangente da epidemiologia. Então, eu trouxe aqui esses tópicos para vocês. Com relação aos estudos epidemiológicos, a gente consegue dividir entre estudos observacionais e estudos experimentais. E com eles a gente consegue avaliar essa ocorrência das doenças. A gente precisa desses estudos para conseguir fazer essa avaliação. Então, dentro desses estudos observacionais, temos estudos descritivos, analíticos, ecológicos, transversais, estudo de caso e controle, estudo de corte. E nos experimentais, ensaio clínico randomizado controlado com grupos, ensaios de campo, ensaios comunitários. A gente sabe que tem alguns que são mais comuns que outros. A gente vai falar um pouquinho agora de alguns desses estudos epidemiológicos, mas o que é importante vocês saberem também sobre esses estudos é que eles são primordiais para o estudo de qualquer doença, tá? Pensando em Covid, que todo mundo ficou muito assustado nesses últimos anos. Então, a partir dos primeiros casos, como que foi identificado qual era a porta de saída, qual era a porta de entrada, identificação do agente, como que foi identificado que era um agente novo, pode-se dizer, que estava ali afetando a população. Tudo isso através de estudos epidemiológicos. Por quê? Esses pacientes, eles foram estudados, foi avaliado todo o desenvolvimento da doença, porque essas informações que chegam para vocês através da televisão, através de jornais, através de artigos, sempre precisou de alguém que avaliou o que aconteceu e como aconteceu, a forma que aconteceu, e isso é feito através de estudos epidemiológicos. Eles estão no nosso dia a dia muito mais do que às vezes a gente acaba imaginando. Com relação aos estudos observacionais, a gente tem essa divisão, conforme eu falei anteriormente. Então, temos os estudos descritivos. Esses estudos descritivos, eles informam sobre a frequência e a distribuição de um evento. Então, como que é a quantidade de casos que ocorreram, como que estão distribuídos, tá? E isso é avaliado nesses estudos descritivos. Estudos ecológicos, compara-se a ocorrência da doença, condição, relacionada à saúde e à exposição de interesse entre agregados de indivíduos para verificar a possível existência de associação entre elas. Então, vai ser comparado essa ocorrência da doença com a possível associação entre essas pessoas doentes. Entre esses indivíduos, pode-se dizer. Estudos transversais, então é avaliada a exposição e a condição de saúde do participante. Na verdade, a condição e a exposição são determinados simultaneamente. Então, é transversal. Vamos pensar num corte transversal. Deu em um determinado dia, em um determinado mês, em um determinado ano. Naquele período ali, vai ser avaliado tanto a exposição quanto a condição de saúde. É um estudo transversal, tá? Estudos caso-controle identifica características que ocorrem em maior ou menor frequência nos casos em comparação com o controle, tá? Então, estudo caso-controle, a gente até ouve falar bastante, e isso a gente vai estar sempre avaliando as diferenças entre os casos que ocorreram
com os que são ditos como controle durante uma avaliação. Então, aqui a gente tem um esqueminha, tá? Sobre o estudo de caso controle. Então, vai iniciar com o quê? O estudo de caso controle? Com os casos e os controles. Por isso que o nome estudo caso controle, tá, pessoal? Então, eu vou ter a minha população e vou dividir quem está doente e quem não está. E entre os doentes, eu vou avaliar se eles foram expostos ou não expostos, e entre o controle eu também vou avaliar se eles foram expostos ou não expostos, tá? Então, eu vou iniciar com os casos da doença e com as pessoas que não possuem a doença, tá? Já ainda nos estudos observacionais, ainda temos o estudo de corte. Então, que eu vou ter indivíduos expostos e não expostos a um determinado fator, eles vão ser monitorados ao longo do tempo para verificar a incidência da doença e a condição. Nesse estudo de corte, então, eu vou pegar a população, as pessoas sem a doença, e vou ir avaliando no decorrer do tempo, tá? Então, a direção do estudo vai ser podemos dizer que é o contrário do estudo de caso e controle, que eu já vou pegar o caso e o controle e vou avaliar se foram ou não expostos. No caso do estudo de corte, eu vou pegar a minha população, pessoas sem a doença, e eu vou ir avaliando com o decorrer do tempo. Vou avaliar se eles foram expostos, se não foram expostos, se desenvolveram a doença ou não desenvolveram, tá? Com relação a estudos experimentais, então é o que a gente vai estar falando agora, é o outro grupo de estudos epidemiológicos. Temos o estudo clínico randomizado, pelo nome assusta um pouco, tá? Um nome não muito convencional. Indivíduos são selecionados aleatoriamente e alocados para os grupos de intervenção e controle, e os resultados são avaliados comparando-se os desfechos entre os grupos. Nesse estudo randomizado, então, vamos pegar a população e vamos fazer todo o processo de separação dos grupos, e a partir daí que eu vou fazer a intervenção. Ou eu vou aplicar algum medicamento, vou fazer algum teste, ou eu vou ter o grupo de controle, e a partir daí vou avaliar a doença ou a não ocorrência da doença, tá? E nesse caso, eu vou estar avaliando o resultado desse experimento a partir da intervenção que eu fiz ou da não intervenção, né? No caso de controle, que eu vou estar utilizando um placebo. Estudos de campo envolvem pessoas que estão livres da doença, mas sob risco de desenvolvê-la, e também os ensaios comunitários, apropriado para doenças que tenham suas origens nas condições sociais e que possam ser facilmente influenciadas por intervenções dirigidas ao comportamento do grupo ou do indivíduo. Tá? Então, é um outro tipo de estudo experimental para estar avaliando o desenvolvimento de alguma doença na sociedade. Passando essa parte dos estudos epidemiológicos, que é um ponto muito importante dentro da epidemiologia, um outro ponto que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Faltou a parte do controle, tá? Depois a gente vai para o próximo. O termo controle abrange a ação sobre o elemento observado com o fim de conseguir seu retorno ao nível esperado. Nessa parte aqui, eu trouxe para vocês um pouco de medidas de controle, tá? Até fui ver porque eu realmente achei que esse slide já seria o próximo, só ficou o título, tá? Dentro da epidemiologia, quando a gente está estudando algumas doenças, chegam alguns momentos que a gente precisa estipular algumas medidas de controle. Por quê? A gente precisa impedir a ocorrência de alguma doença, ou a gente precisa reduzir o número de casos. Não basta somente a gente estudar. Esses estudos epidemiológicos que eu trouxe aqui anteriormente, eles servem para vocês entenderem como que ocorre aquela doença,
quais são os fatores de risco, por exemplo, o que acontece com a maioria das pessoas que entraram em contato com a gente, ficaram positivas, desenvolveram a doença ou não, mas de nada adianta eu fazer todos esses estudos epidemiológicos se eu não vou ter um controle efetivo depois, uma medida de controle efetiva. Então, eu estudo para quê? Com a intenção de entender a doença e buscar uma medida de controle eficaz. E o que significa controle? O termo controle, ele abrange a ação sobre um elemento observado com o fim de conseguir seu retorno ao nível esperado. Então, eu vou tentar controlar a situação para que eu consiga voltar a ter um nível esperado de ocorrência de uma determinada doença, por exemplo. Eu vou tentar reduzir esse número de casos, adotando medidas de controle efetivas. Então, controle é um conjunto de ações, programas ou operações contínuas voltada à redução da incidência e ou prevalência de um dano à saúde, em níveis tais que deixem de constituir um problema de saúde pública. Eu vou tentar reduzir ao máximo para fazer com que não seja mais um grande problema realmente da saúde pública, tentar reduzir o número de casos. Com isso, eu vou conseguir melhorar a forma de tratamento, conseguir melhorar a forma de prevenção, porque eu não vou mais estar focada num número grande de pessoas ou de animais doentes, porque eu tive uma medida de controle eficaz e consegui reduzir o número de casos a um nível que pode se dizer aceitável, tá? Outra medida de controle que eu consigo elaborar, que eu consigo realizar, é a eliminação, que são a aplicação de medidas populacionais direcionadas, a conseguir uma situação de eliminação da doença, ou seja, aquela na qual não existem casos de doença, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi-la. Então, no controle, eu vou tentar reduzir o número de casos e trazer para uma certa normalidade. Agora, na eliminação, eu vou eliminar aquela doença, mesmo que eu ainda tenha o fator que pode estar produzindo essa doença como um agente. Eu vou ter o agente ali ainda no meio da população, mas eu eliminei os casos, eu eliminei a doença. Então, eu vou tentar fazer com que não ocorram mais esses tipos de casos, porque eu vou estar eliminando, tá? Mas, claro, dependendo da doença, dependendo da forma que for realizado essa eliminação, eu posso ter novos casos surgindo. Mas a eliminação em si vai ser a aplicação de medidas direcionadas a conseguir uma situação de eliminação da doença. Ela é voltada para eliminar os casos, ok? E a erradicação, já é um nome bem conhecido, refere-se à aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de erradicação da doença, tá? Eliminar de vez essa doença, erradicar a doença naquele território, tá? Para evitar que ela não volte mais a ocorrer, tá? Então, essas são as formas que a gente consegue controlar a doença. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Foi uma aula relativamente rápida, tá? Mas tentei trazer os pontos principais dentro da epidemiologia. Mas, claro, dentro de cada um desses pontos, a gente tem muito mais coisa para estar falando, muito mais mesmo. Mas, como é uma aula que a gente pensou em trabalhar no máximo em 1 hora, acaba sendo bem enxugadinha, tá? Mas quem ainda não faz parte do Convet, pessoal, tem vários alunos aí, mas quem ainda não faz parte, está assistindo essa aula, aproveite que a gente tem muito conteúdo, não só de epidemiologia, mas de outras disciplinas também.
e com mais tempo a gente consegue passar isso para vocês com uma qualidade maior. E assim acaba ficando meio corrido, tá? Mas espero que tenham gostado. Provavelmente vão existir outras, tá? E a gente vai se vendo nas próximas. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Quem não gostava de epidemiologia, gostou um pouquinho mais? Ou passou a odiar mais, pessoal? Sim? Que bom então, Josiane. Nenhuma dúvida então, pessoal? Parabéns, Josiane, porque quando a gente está falando de uma disciplina que é tão cobrada em concursos, na parte de residências também, quando a gente não gosta, acaba sendo uma barreira muitas vezes para a gente aprender. Então, começar a tentar gostar da disciplina é fazer com que vocês aprendam com mais facilidade. Então, de repente, eu não gosto de forma alguma de epidemiologia. Tenta estudar com mais calma uma partezinha da epidemiologia que vocês gostam, pode ser a mínima coisa. Mas a partir do momento que vocês começarem a entender melhor a importância, entender como que funciona cada um desses itens, vocês vão começar a gostar mais e o estudo vai ficar muito mais fácil, tá? É isso então, pessoal. Desde já agradeço a participação de todos. Espero ver vocês todos numa próxima aula. Até a próxima, então.